Explicar o que é relacionamento rebote desenhando, tá? Então aqui a gente tem a pessoa A e aqui a gente tem a pessoa B. São duas pessoas diferentes e aí elas se conhecem e começam a se relacionar. Então começam a trocar afeto. A pessoa A envia afeto para a pessoa B e a pessoa B envia afeto para a pessoa A através de uma tubulação bem pequenininha, porque está começando ali aquele relacionamento. Com o tempo, essa tubulação vai aumentando e mais afeto é enviado e recebido. Mas a tubulação vai aumentando, 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 porque a história vai aumentando, tem muitas coisas ali que começam a ser envolvidas, tem muita história, tem muita coisa que está conveniente ali já para esses dois. Só que de repente, talvez essa relação acabe. E aí, essa pessoa A, ela se vê em um lugar muito desconfortável. Porque a pessoa B foi embora, mas essa tubulação que estava aqui não foi destruída. Porque ela foi construída com o tempo, com a relação. E essa tubulação, ela continua enviando afeto. Só que agora, esse afeto vai para lugar nenhum. E essa pessoa A, ela começa a se sentir vazia, sozinha, sem ninguém. E o que ela faz é tentar achar um jeito de parar esse vazamento. E ela encontra, sim, uma outra pessoa. Uma pessoa C. A pessoa C, ela chega nesse relacionamento aqui, geralmente com esse love bomb, né? Com essa coisa aqui, com muito amor, com muita intensidade, que ela nunca recebeu antes na vida dela. Então ela fala assim: caramba, eu nunca fui tão amada, eu nunca fui tão querida, isso aqui deve ser o amor da minha vida. Vou dar muito afeto também. Nossa, quanto afeto que eu tô dando aqui. E aqui, recebendo afeto. Funcionou. Funcionou esse tapa-buraco, mas em algum momento, alguma dessas duas pessoas começa a se questionar se esse afeto que está sendo recebido ou enviado é de verdade para ela. Porque começa a perceber que está meio esquisito, está meio estranho. Então talvez uma dessas pessoas, talvez a pessoa A, ela comece a diminuir o afeto. Diminuir essa tubulação que antes era bem grossa. E a pessoa C, que antes recebia um monte, para de receber esse monte. E ela tenta enviar mais e mais para tentar fazer com que essa pessoa A aqui volte a dar esse monte de afeto. Só que não está funcionando. Porque a pessoa A acabou percebendo que esse afeto todo aqui não parecia ser para essa pessoa. E ela vai embora. E aí a gente tem agora a pessoa C dentro de uma relação que acabou e esse afeto vazando para lá e para cá, porque agora a pessoa A foi embora. O que geralmente a pessoa vai fazer de novo? Colocar mais alguém aqui, uma pessoa D, para poder resolver esse vazamento aqui. Mas essa daqui não é a forma da gente poder lidar com isso daqui. Porque quando uma relação acaba, a gente precisa fazer com que essa tubulação aqui seja fechada. A gente precisa fazer com que a tubulação, que antes ficava vazando, comece a vazar menos, 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 até que ela seja fechada e a gente possa estar pronto para conhecer uma outra pessoa. E aí, a gente construir uma relação do zero com ela, entregando a essa pessoa o afeto que ela merece, a cobrança que ela merece, até que a gente possa aumentar essa tubulação para essa relação aqui. E não uma tubulação já grande, usada, né, cheia de expectativa, que era lá para uma outra pessoa. E se você perceber, a gente envolveu um monte de gente aqui num problema que começou com duas outras pessoas. Começou com a pessoa A e B, e aí a gente foi envolvendo mais um monte de gente. Que é mais ou menos assim que a gente está hoje. A gente não lida com o luto, a gente não lida com esse fechamento dessas tubulações. A gente só vai trocando de pessoa para pessoa e no final a gente sai todo mundo cansado, derrotado, porque a gente vive em relações que não são feitas pra gente. E uma relação precisa de que duas pessoas estejam ali para elas, né? Construídas para elas. Mas a gente está meio que reaproveitando um monte de tubulação que já foi usada para um monte de outro relacionamento agora pra gente. Não é esse o caminho. Ah, Marcelo, mas então eu tô dentro de uma relação rebote. E identifiquei isso. Eu tenho que terminar, eu tenho que sair desse lugar porque não dá, essa tubulação não é pra mim? Não, dá pra gente reconstruir essa tubulação. Mas vai precisar de tempo, atenção e um olhar muito voltado para a tubulação que a gente precisa de construir para os dois. Tirando toda a expectativa, a história, a comodidade que estavam envolvidos nas outras relações que a gente viveu.
sem essa cobrança, sem esse julgamento, sem toda aquela dor que a gente carrega por ter tanta tubulação exposta assim.